Olá, pessoal da Gestão Pública da UFMG. Queria primeiro agradecer o convite de vocês darem esse espaço para que eu possa conversar com a turma do curso e também com todo o campo de públicas. Fico super honrada de poder, eu como especialista em políticas públicas e ex-Fundação João Pinheiro, também poder conversar com vocês para a gente discutir gestão pública, ideias para Belo Horizonte e, claro, o futuro dessa próxima legislatura que está chegando. Sou Marcela Trópia, vereadora eleita pelo Partido Novo em Belo Horizonte. Primeira pergunta de vocês diz respeito sobre por que eu decidi ser candidata a vereadora em Belo Horizonte. Esse é um sonho que eu já carrego há algum tempo. Eu comecei na política super jovem, aos 15 anos de idade, participando do Grêmio Estudantil da minha escola. E ao longo dos anos eu fui desenvolvendo esse senso de representatividade e esse desejo de transformar realmente a realidade da minha cidade, unindo boas pessoas com boas ideias para resolver os problemas que a gente tinha no nosso município. E todo esse trabalho que começou pequeno, começou no Grêmio, foi sendo ampliado até que eu olhei para o entorno da cidade e falei, gente, eu não tenho ainda um representante que eu confiaria o meu voto. E foi por isso que eu decidi ser esse representante em 2016, na minha primeira eleição. Disputei lá atrás, aos 22 anos, super jovem, com pouquíssimo recurso, um grupo de amigos, familiares e apoiadores que já acompanhavam essa trajetória que começou lá atrás no Grêmio. E decidi ser candidata para que a gente pudesse trazer mais mulheres para a política, para que a gente pudesse trazer mais juventude e energia para a Câmara, mais inovação, já era uma pauta daquela época, e claro, melhoria da nossa educação. Naquela época eu tive 3.146 votos, não foi o suficiente para virar vereadora em BH, e nessa eleição decidi disputar mais uma vez e felizmente tivemos aí mais de 10 mil votos no Partido Novo, algo que foi bem representativo, né? Fui a sexta mais votada da cidade e sou a segunda mais jovem dessa legislatura. E tô super ansiosa para que a gente possa implementar várias das ideias que eu trouxe da campanha agora na legislatura. E aí já vou entrar na segunda pergunta, que é quais são as minhas pautas, as minhas bandeiras para a cidade. Eu trabalhei na campanha em 4 eixos principais: melhoria da gestão pública e mais eficiência, que a gente pudesse ter uma cidade mais livre para empreender e trabalhar, uma cidade com mais inovação na mobilidade urbana e uma educação que realmente formasse líderes para o futuro da nossa cidade. E aí, nesse sentido, eu trabalhei essas 4 pautas com uma pegada muito técnica. Como falei para vocês, sou especialista em políticas públicas e acho que a gente pode melhorar a gestão da educação da nossa cidade, a gente pode melhorar a liberdade econômica da nossa cidade. Eu vejo que boa parte dos negócios de Belo Horizonte tem fugido daqui para outras cidades ou vizinhas, né, ou de outros estados. A gente não tem conseguido reter esses negócios aqui porque a burocracia é demais, porque a prefeitura é lenta, a Câmara faz regulações que não fazem sentido com a realidade, que afrontam essa liberdade para quem quer empreender, para quem quer gerar emprego na cidade. E essa é uma das áreas que eu quero resolver. Na parte da educação, eu como filha de mãe professora, que estudei na rede particular a minha vida toda, pude ver o quanto que isso fez diferença na minha trajetória. E é justamente por isso que eu decidi trabalhar a pegada da educação, mas com um olhar diferente. Não adianta a gente repetir a mesma metodologia educacional dos últimos 30, 40 anos, porque ela não tem gerado resultados melhores. A gente tem que aprender com quem tem tido aprovações melhores, com quem tem formado jovens para o mercado de trabalho, para carreiras de grande potencial. E essas escolas são as escolas particulares da nossa cidade. Eu vejo que dá para a gente fazer muita parceria com a rede privada, e se a gente não fizer parceria com as escolas particulares, a gente pode fazer com a iniciativa privada, né? Delegando para eles parte da administração das escolas e parte da administração, a parte pedagógica pode ficar com a prefeitura, como é o modelo das EMEIs. Então, esse jogo entre privado e público dá para a gente fazer uma série de parcerias, seja com programas de bolsas, com vouchers, com parcerias público-privadas, como é o modelo das EMEIs, o próprio modelo de escolas conveniadas, como acontece nas creches. Dá para fazer várias parcerias, várias delas já acontecem e dá para a gente ampliar para que a gente possa ter mais qualidade na educação da cidade. A parte de mobilidade urbana, eu digo que eu vou ser mais zagueira da liberdade do que uma propositora de soluções. Acho que a iniciativa privada faz isso muito melhor e a gente tem que trabalhar para permitir com que aplicativos de transporte, patinetes, carros compartilhados
possam ter liberdade para testar essas ideias e para funcionar em Belo Horizonte, porque só assim a gente vai conseguir ter mais concorrência, mais liberdade, e o cidadão belo-horizontino vai poder formar suas rotas com mais tranquilidade e no caminho que lhe serve melhor do que hoje. Ele fica ali restrito a uma linha de ônibus, duas, e que estão sempre lotadas e que ele não quer mais utilizar. E aí, por último, falei das 3 pautas e faltou eficiência na gestão pública, né? A Câmara pode ser um órgão muito mais voltado para o cidadão, com muito mais transparência, que cuida melhor do dinheiro do cidadão. Vou começar fazendo isso no meu próprio gabinete. Estou com o processo seletivo aberto, isso já é uma grande inovação na metodologia de legislativo, né? Para a gente compor o nosso gabinete com quadros técnicos, com recrutamento aí em que eu não vou participar, para que a gente tenha os melhores quadros para implementar as nossas ideias. Vou economizar na verba de gabinete, abrir mão de carro, né, de outros privilégios, e acho que isso é tudo muito simbólico, muito importante para a gente ter um legislativo mais enxuto. E aí vamos para a terceira pergunta em relação à prefeitura do Alexandre Calil. A minha postura vai ser de independência. Hoje eu sou a líder da bancada do Novo, nós somos 3 na Câmara Municipal e nós vamos adotar uma postura independente. O que isso significa? Quando o projeto for bom para a cidade, nós vamos ter o maior prazer em endossar boas ideias e avançar nos debates que a gente tem que avançar em Belo Horizonte, mantendo os nossos valores e princípios defendidos durante a campanha, defendidos pelo partido. Quando a ideia for ruim, nós vamos criticar e vamos criticar de forma séria. Não dá para fazer oposição por oposição. A gente precisa ter um debate mais qualificado na Câmara dos Vereadores. Então, é importante a gente fazer a crítica, trazendo soluções, trazendo sugestões de como que essa ideia, essa proposta pode ser aprimorada ou por que ela não faz sentido de ser implementada na nossa cidade. Então, essa é a postura que vamos adotar em relação à prefeitura. Entrando na quarta pergunta, né, sobre a questão da polarização, eu acho que a polarização ela é negativa, porque a gente não tem só 2 lados da história na política. A gente tem um debate muito mais amplo que precisa acontecer na cidade, e a polarização acaba fechando as portas do diálogo, coisa que eu quero construir na Câmara, quero servir como ponte entre partidos diferentes, pessoas que divergem ali dentro do parlamento, mas também com a sociedade, na hora de se comunicar com o setor público, seja empreendedores, cidadãos comuns, que eu possa servir realmente como essa ponte e que a gente possa ter uma abertura do diálogo, coisa que não acontece na polarização. Existem 2 lados que não dialogam, que acham que tudo que um pensa tem que ser jogado no lixo, e não é assim. O debate democrático, por várias vezes, ele vai nos gerar pontos de consenso. E quando a gente tiver consenso, a gente tem que cooperar e fazer essas ideias andarem para frente. Então, várias vezes a gente vai ter projetos em comum com a turma da oposição, com a turma da base do governo, e pensando até num espectro ideológico maior, vão ter pautas que são importantes para algum parlamentar e que o Novo pode endossar, pode corroborar, e em alguma outra pauta daquele parlamentar a gente vai divergir. O importante é saber quando criar esses consensos, tendo os valores e princípios muito claros e muito alinhados, e sempre, né, liberdade, que é o nosso valor principal, é o meu valor, um dos meus valores principais, liberdade, transparência e sustentabilidade. E eu acredito que nesse sentido a polarização ela é muito ruim, porque se todas as vezes que, por exemplo, um conservador, eu não me coloco como conservadora, ou alguém de esquerda, ou alguém do centro trouxer uma ideia, eu já me negar a dialogar, porque é isso que a polarização faz. A gente nunca vai conseguir resolver os desafios de Belo Horizonte. Uma pergunta de vocês em que a gente fala sobre essa presença de quadros mais técnicos na administração pública. Eu acho que sou exemplo vivo disso, né? Fiz a administração pública na Fundação João Pinheiro, tenho um baita de um orgulho de ter passado pela instituição, de ter trabalhado no governo executivo, no poder executivo, no poder legislativo, e vejo que toda essa experiência na gestão pública como um todo me agrega e muito na hora de debater os problemas na Casa Legislativa. Primeiro porque é importante conhecer da burocracia, até quando a gente quer combater vícios, né, e coisas negativas que a gente sabe que a gestão pública tradicional tem, é importante conhecê-la. Então, sabendo aquele decreto, aquele processo que é ineficiente, por que ele foi criado, né, entendendo aí também o passado weberiano que a gente tem da formação da burocracia. Tudo isso compõe esse arcabouço da gestão pública que é importante na hora do trato legislativo. Então,
Eu vejo que a formação em gestão pública e em todos os cursos do campo de públicas são fundamentais para que a gente possa ter quadros mais qualificados ocupando posições de tomada de decisão em geral, sejam elas eletivas, sejam elas no poder executivo, no poder legislativo, posições estratégicas ali de tomada de decisão e também para compor a burocracia com uma gestão pública mais profissionalizada, que se apegue mais a critérios técnicos e não só a critérios políticos, que consiga ter sensibilidade e que tenha coragem também para questionar os métodos que estão aí há 50, 60, 70 anos da nossa gestão pública, que precisam de um choque de inovação, de pensar fora da caixa, que muitas vezes esses jovens que estão aí no curso de gestão pública, que estão saindo da João Pinheiro, vão conseguir oferecer para o nosso setor público em geral. A segunda parte do nosso bate-papo, as rapidinhas, a primeira que está aqui para mim é o feminismo. Eu defendo a liberdade de todos os indivíduos, independente de cor, raça, gênero, e acredito que a gente tem que batalhar para ter uma sociedade mais livre cada dia que passa. Comércio de animais no mercado central. Eu, enquanto consumidora, jamais compraria um animal e jamais compraria um animal no mercado central. Defendo super a adoção dos animais. Reeleição. Estou começando o mandato, preciso trabalhar muito ainda por 4 anos para começar a pensar em reeleição. Daqui a 4 anos a gente bate de novo esse papo. Alexandre Calil. Um prefeito que precisa dialogar mais, precisa conversar mais com todos os atores envolvidos na cidade para tomar suas decisões de forma mais democrática e embasada. E Romeu Zema, um grande homem, um grande governador que tem feito um trabalho exemplar por Minas Gerais, tem rodado o nosso estado e tem dado conta da pior crise financeira que a gente já viveu e conta com todo o meu apoio, não só por ser do seu partido, por ser uma parlamentar do seu partido, mas enquanto eleitora.